Queremos agradecer muito a oportunidade de podermos estar aqui com vocês. Ficamos sabendo do convite no fim de semana passado e prontamente a gente aceitou, porque esse ministério, né, tem muita relação conosco, comigo e com a Viviane. Nós fomos batizados dentro da universidade. Eu fui batizado, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 48, então façam as contas aí. E Viviane foi batizada com 17 anos para 18 anos, também dentro da universidade. Então, nós vivemos como cristãos praticamente todos os anos. Praticamente não, né? Todos os anos dentro da universidade nós vivemos como cristãos, como discípulos. Recentemente, né, a gente tem voltado a estar mais próximo desse grupo aqui no Rio, tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que a gente está de maneira mais próxima com os universitários aqui da igreja, enfim, nos relacionando com eles. Então, para nós é um prazer, uma alegria imensa participar com vocês hoje à noite, né? Bom, eu, como já foi falado, eu me chamo Anderson, eu tenho servido aqui a igreja no Rio, junto com a minha esposa. Eu já estudei Química, já estudei licenciatura em Química, já estudei farmácia, mas eu sou formado em História. Então, essa é a minha formação. Viviane, você pode falar de você mesma? Pode ir. Posso falar então? Falo logo. Então, sou a Viviane. Como o Anderson já falou, conheci a igreja na universidade, logo no começo. Estava estudando computação. E aí, ao longo da nossa vida, fui estudando, parando, voltando. E nessas indas e vindas, eu fiz o mestrado também em ciência da computação e, mais recentemente, eu terminei o doutorado, tem 2 anos. Só isso, né? É pouquinha coisa que ela tem no currículo. Bom, nós somos casados, a gente vai completar 25 anos de casados. Temos a Letícia, nossa filha, e temos trigêmeos aqui, nossos filhos de 13 anos, o Bernardo, o Caio e o Vitor Hugo. Hoje nós trabalhamos, enfim, no mundo, né? Viviane é professora, eu sou servidor público federal, mas continuamos servindo a igreja e colaborando de alguma maneira. Eu queria, antes da gente entrar em si no tema da aula, fazer uma oração. Que a gente possa fazer uma oração juntos, por favor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui. Obrigado pela tecnologia, por essa ferramenta que nos permite estarmos em lugares tão distantes uns dos outros, mas podermos nos falar, nos ver, nos ouvir e aprender uns com os outros, brincar, louvar o Senhor, orarmos juntos. Pai, muito obrigado por nos permitir experimentar isso hoje à noite. Pai, eu quero agradecer por estar no meio dessa geração. O quanto isso nos traz lembranças tão maravilhosas, memórias tão especiais da nossa vida cristã, da nossa juventude, da nossa época dentro da universidade. Obrigado porque o Senhor tem sido tão fiel, Pai. O Senhor tem andado ao nosso lado, mesmo quando a gente tem dado as costas para Ti. O Senhor tem nos concedido tantas bênçãos, Pai, tantas alegrias. Muito obrigado por todos esses privilégios, em especial
hoje por esse aqui, Amém. de estar no meio dos meus irmãos, das minhas irmãs, e pelo privilégio ainda maior de poder compartilhar da tua palavra e da nossa experiência de fé. A minha oração, Pai, é que o Senhor nos dirija aqui, que as nossas palavras, os nossos exemplos possam, de alguma maneira, servir para o crescimento, para a edificação e para o fortalecimento da fé dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que cada um vai sair daqui mais convicto, Pai, com mais fé da necessidade de construirmos relacionamentos espirituais. Muito obrigado pela tua palavra, que ela seja uma espada, uma fonte de inspiração nos nossos corações a partir de agora. Em tudo isso eu oro, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então, o tema que nos foi dado para falar com vocês é discipulado dinâmico. E eu queria ler uma escritura que nós encontramos, que vai ser a única escritura que nós vamos usar para compartilhar sobre esse assunto. Em 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aí tá bom. Essa passagem é muito, muito rica para mim. Pedro, dizem os historiadores, os estudiosos, que essa carta foi dirigida a várias igrejas. Eu não vou entrar nesse mérito, mas ele está tratando aqui, entre outras coisas, de uma doutrina que estava penetrando na igreja, que era a doutrina do gnosticismo, que era o entendimento de que bastava um conhecimento das coisas sagradas para que você pudesse chegar perto de Deus. Era uma doutrina que acabava diminuindo na igreja o impacto da vida de Jesus e do conhecimento de Jesus como uma coisa mais essencial para a vida cristã. Então, de certa forma, Pedro está aqui combatendo
essa doutrina que estava permeando as igrejas do primeiro século. Mas há tantas coisas ricas aqui nessa passagem, e eu quis explorar alguns aspectos dela que têm relação com esse tema que a gente está tratando aqui, sobre relacionamentos espirituais, sobre relacionamentos espirituais dinâmicos, efetivos. A nossa vida cristã, ela não se processa de forma automática. Ela requer o nosso engajamento. As transformações e as mudanças que nós queremos experimentar na vida cristã, elas requerem o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa dedicação. É tão interessante como Pedro aborda aqui a igreja, e você vai ver isso se você procurar estudar a Bíblia com esse olhar. Pedro, aqui, quando ele está exortando a igreja, ele, primeiro, ele não é legalista na exortação dele. Ele é cheio de graça, ele é evangélico e não legalista. Porque ele começa falando de todas as dádivas espontâneas e generosas que Deus nos concedeu. Ele fala aqui que seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Dessa maneira, nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Então, Pedro está falando aqui de tudo que Deus nos concedeu de maneira gratuita, sem que a gente merecesse, de livre e espontânea vontade. É uma liberdade plena de doação divina aqui para as nossas vidas. E isso nos enriquece como seres humanos, como homem e mulher cristão. Então, Pedro, ele começa aqui essa exortação, né, trazendo a ideia do quanto Deus nos concedeu, do quanto Deus nos deu de maneira livre e espontânea. E esse presente de Deus, ele serve a nossa vida, né? Ele serve a nossa vida devocional a Deus. Ele serve para que a gente possa conhecer realmente a Deus, honrar a Deus, amar a Deus e nos colocar à disposição de Deus. Isso constitui a vida verdadeira que Deus desenhou para nós desde a criação de tudo. Não nos falta nada, é o que Pedro está falando aqui. Não nos falta nada daquilo que a gente necessita para ter uma vida plena em Deus. Mas ele coloca algo aqui, que esse dom, esse presente, ele não, essa vida de devoção a Deus, ela não é passada para nós como uma propriedade de maneira formal. Nós precisamos nos apropriar disso. Nós precisamos abraçar isso de maneira muito individual. Muito individual. E lá no versículo 5, ele vai falar, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé, e aí ele vai discorrendo uma série de qualidades espirituais. E é muito interessante, como eu falei, eu não vou explorar toda a passagem aqui, porque não é esse o objetivo e o tempo também não permite, mas aqui no versículo 5, a Bíblia nos mostra, na verdade, como todo o Novo Testamento funciona. Depois de uma promessa poderosíssima, logo depois vem uma exigência. Depois de uma dádiva, vem uma incumbência. Do que nos é dado, decorre um fazer, uma concretização do fazer. Assim é o Novo Testamento. Assim são as cartas de Paulo, de Pedro. Depois de uma grande promessa, vem uma tarefa, vem uma coisa que nos cabe realizar e fazer com as nossas próprias vidas. Os dons de Deus
não nos foram concedidos para uma fruição devota, né? As promessas de Deus não nos foram concedidas para uma contemplação interessante. Nós somos chamados, e Pedro deixa isso aqui claro, para um engajamento pessoal e sério, para um engajamento em busca do nosso crescimento espiritual. E é nesse engajamento, é nesse comprometimento com isso que a gente consegue viver a verdadeira vida cristã. Sem esse engajamento, sem esse comprometimento, sem esse empenho nosso, nós não conseguimos viver verdadeiramente a vida cristã. E esse empenho, esse engajamento, ele tem como motivação não agradar alguém, não porque alguém está nos pressionando a fazê-lo, não. Ele tem como motivação tudo aquilo que Deus já nos deu, todas as promessas, todas as grandiosidades, todo o poder que Deus já nos concedeu, e isso se confirmou pelo Espírito Santo que nós recebemos quando nós fomos batizados. Então, uma primeira pergunta que eu tenho a você, que eu fiz para mim, é: no que se refere aos relacionamentos espirituais, como você enxerga o seu nível de engajamento? No que se refere ao discipulado, como você enxerga o seu nível de seriedade nessa área, de empenho nessa área da sua vida cristã? Se eu perguntasse a você pelo que você tem se empenhado para acrescentar à sua fé hoje, o que você responderia? Pelo que você tem se empenhado a acrescentar na sua fé? Se eu perguntasse a você quais qualidades da nova vida estão crescendo na sua vida hoje, você conseguiria identificar, você conseguiria falar? Se eu perguntasse a você quais qualidades da nova vida você identifica que estão crescendo no seu irmão ou na sua irmã? Se eu perguntasse a você sobre o que você tem se empenhado hoje para acrescentar à fé do seu irmão ou da sua irmã, com as quais ou com os quais você tem se relacionado espiritualmente. Sabe, Pedro fala aqui, a partir do versículo 5, de uma série de manifestações da nova vida. E é muito significativo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que ele começa lá com a fé, né? Ele vai falar lá no versículo 5, empenhem-se para acrescentar a sua fé. E lá no final, ele fala sobre o amor. Então, a primeira característica, manifestação que Pedro menciona é a fé. E a última manifestação que Pedro menciona é o amor. Tudo está abarcado na fé e no amor. Tudo que nós fazemos como cristãos ou cristãs se fundamenta na fé e no amor. Fé e amor conservam todo o resto da vida e com vida. E a fé não existe sem o amor. Da mesma maneira, o amor não existe sem a fé. Que relação isso tem com relacionamentos espirituais? Eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que os relacionamentos espirituais, eles estão abarcados pela fé e pelo amor. Por que pela fé? Pela fé no sentido de que eu acredito que Deus pode e quer usar outro ser humano, ainda que pecador como eu, para acrescentar qualidades à minha fé.
E os relacionamentos espirituais, eu acredito que estão abarcados também no amor, pelo amor, no sentido de que o que me motiva como um cristão, como uma cristã, a me envolver com o outro, com você, o que me motiva a alcançar a sua necessidade, a alcançar o seu coração, é o amor que eu tenho por você. Então, a fé e o amor, na minha maneira de perceber, estão completamente embarcados nessa ideia de relacionamentos espirituais, de discipulado. E Pedro, ele continua falando aqui que ele não tem dúvida de que essas características elas estão presentes naqueles que estão ouvindo a carta. Mas o ponto que ele faz aqui é que essas características estejam crescendo como qualquer coisa viva, como qualquer coisa orgânica, que essas manifestações espirituais, que essas qualidades espirituais estejam em constante crescimento na vida desses irmãos e dessas irmãs. E ele visualiza o dano disso não acontecer com bastante profundidade, porque ele vai falar lá, no restante do texto, ele fala: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, Pedro, ele está falando aqui que aquele que não tem crescido, aquele que não tem produzido ou desenvolvido essas características, esse crescimento espiritual, esse dinamismo da vida cristã, é alguém que está cego. Alguém que não enxerga perfeitamente. Então, lembra, ele está escrevendo para cristãos. Então, mesmo nós cristãos, que estamos na igreja, que estamos no ministério universitário, nós podemos não estar míopes, não estar percebendo as coisas, não estar percebendo, ou como ele mesmo diz, esquecendo daquilo que nós somos hoje, esquecendo que os nossos pecados antigos já foram perdoados, que a nossa velha natureza foi morta no batismo. E essa é a tendência, todos nós temos essa tendência de fazer renascer em nós aquilo que nós já havíamos abandonado quando fomos batizados. Por isso, Pedro está exortando a necessidade de nós nos desenvolvermos, a necessidade de nós buscarmos constantemente um crescimento espiritual nas nossas vidas. Nós fomos chamados, e com gratidão e admiração, nós aceitamos esse chamado de Deus, essa vocação de Deus, essa eleição de Deus. Mas isso não torna a gente marionetes nas mãos de Deus. Deus permite que nós continuemos a ser pessoas responsáveis pelas nossas próprias vidas e pelo nosso próprio desenvolvimento espiritual. Essa é a maneira que nós temos de responder esse chamado de Deus, essa eleição de Deus, essa vocação de Deus, consolidando essas coisas através do nosso crescimento espiritual. E pensando nisso, eu acredito que essa consolidação, esse processo de consolidação, ele não termina. Ele vai durar até o fim da nossa vida. Eu tenho 30 anos como cristão e eu estou hoje estudando sobre oração. Eu estou necessitando
redescobrir a oração na minha vida. Porque eu tenho consciência hoje que essa consolidação ela continua ao longo da minha vida cristã, até o final. E eu tenho outras perguntas para fazer para você, indo para o final da minha exposição. O que você pode dizer que está consolidado na sua fé? O que você pode dizer hoje que está consolidado na sua fé? O que você tem estado empenhado ou empenhada em consolidar na sua fé? O que você pode dizer que está consolidado na vida do seu irmão ou da sua irmã, com os quais você tem relacionamento? O que você pode dizer em que você está empenhado ou empenhada para consolidar na vida do seu irmão ou da sua irmã com os quais você tem relacionamento? Quem está consolidado, quem está consolidando sua vocação e sua eleição cada vez mais e desenvolve a sua fé, como explicitado aqui no versículo 5 da carta de Pedro, não vai ser abalado, não vai tropeçar. Essa pessoa vai chegar ao grande alvo, que é o acesso à presença de Jesus Cristo, como ele termina o trecho no versículo 11 da carta, do capítulo. Ele fala que, todavia, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, esse é o alvo. O alvo é o dia que nós vamos entrar na presença de Jesus Cristo. Esse acesso, ele é nos oferecido de maneira abundante. Abundante. Esse acesso a Cristo não precisa ser conquistado. Esse acesso a Cristo não precisa ser adquirido pelo esforço. Ele não é merecido. Ele é um presente da graça. Mas ele será oferecido, eu acredito, para aqueles que realmente creem e demonstram a realidade da sua fé, crescendo e se desenvolvendo espiritualmente, se empenhando para acrescentar à sua fé, dia após dia, as qualidades espirituais e as consolidando até o fim da sua jornada nesse mundo. Mas a questão é, como fazer isso, Anderson e Viviane, no âmbito de um relacionamento espiritual? Como desenvolver um relacionamento espiritual com meu irmão ou com a minha irmã, de forma a ser usado para acrescentar à sua fé outras qualidades? Como eu faço para consolidar a vocação e a eleição às quais meu irmão ou minha irmã foi chamado ou chamada? Eu e a Viviane vamos tentar responder essas perguntas através de exemplos de relacionamentos que nós temos desenvolvido aqui no Rio e apontar, através desses exemplos, alguns passos que nós acreditamos serem de vital importância para atingir esse objetivo de estabelecer um discipulado dinâmico, um relacionamento espiritual com alguém efetivo, no sentido de produzir no outro o crescimento, o acréscimo à fé do outro de outras qualidades e virtudes espirituais, de
consolidar no coração do outro qualidades outras espirituais. Então, eu espero que a gente consiga, de alguma forma, com esses exemplos, contribuir, né? Colaborar para a sua edificação nessa área. Então, eu vou passar a palavra para a Viviane e depois eu vou concluir. Então, é muito simples. Assim, quando a gente pensou nesse tema, né, eu pensei em duas situações recentes que eu tenho vivido, que eu vivi, né, e uma outra eu tenho vivido, e fui refazendo o processo na minha mente, no meu coração, né, e a gente conversando, mas vou relatar, então, dois casos, sem falar os nomes, né, sem entrar em muitos detalhes, mas querendo compartilhar com vocês como acontece, né, no meu coração, na minha mente, quando eu me deparo com uma situação, quando eu estou próxima, né, quando eu estou numa situação de uma parceria de discipulado ou com alguma irmã, onde eu preciso confrontar, onde eu vejo algo que eu preciso falar, que eu sinto uma necessidade, quando essa necessidade surge, né? Então, a primeira coisa, né, é essa percepção. A gente tem o Espírito Santo e o Espírito, quando a gente está muito sensível, né, sensível ao que o Espírito Santo produz em nós, que é esse incômodo, é algo que não soa muito bem, é algo que você escuta, é algo que você percebe, uma frase, uma imagem, enfim. Então, numa conversa com o irmão, com a irmã, o espírito incomoda. Talvez você já tenha se sentido assim numa conversa e não tenha dado muita atenção para esse incômodo. Então, não deve. O que eu faço, né? O que eu fiz nessas situações, eu escutei o espírito me incomodando e então fui para a ação. Sempre com muita oração. Então, não é uma coisa que sempre é fácil. Não é fácil. Não, os anos não tornam mais fácil, de jeito nenhum. As experiências anteriores ajudam, dão um pouco de sabedoria, sim, mas cada caso é um caso. E na minha mente fica assim, Efésios 4:15, falando a verdade com o espírito de amor, falando a verdade com o espírito de amor. Também fica na minha mente Provérbios 18:17, muitas perguntas, né? Que diz que aquele que é o primeiro a fazer sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a fazer perguntas, né? Então, essa segunda parte do slide, esse meiozinho, fazendo muitas perguntas, eu sei que eu vou conseguir descobrir, talvez, né? Tirar as minhas questões e talvez aquilo que eu estou me sentindo mal nem faça muito sentido. Mas esse foi o processo, né, na minha mente, quando eu parei para pensar e fiz um retrocesso, assim, pensei ao contrário, né, de tudo desses dois processos que eu vou contar. E obviamente, no fim, a palavra foi o instrumento que eu usei, não apenas meus argumentos, mas o argumento maior, que é a palavra, foi o que fez o efeito e tem feito, né? Tem sido usado. Então, no primeiro caso, quando eu cheguei na parte das perguntas, nos dois casos, a percepção, no primeiro era muito óbvio, foi muito óbvio, assim, o pecado. Era claro. Então, no primeiro caso, eu vou chamar de Manuela. Então, tem alguma Manuela aí? Não. Desculpa, a gente inventou um nome aqui. Não é você. Não sei se tem alguma Manuela, só para deixar claro que com certeza não é você. Então, eu vinha conversando, a primeira conversa com a Manuela foi que eu observei que ela não fazia relacionamentos. Não era natural dela criar relacionamentos, ela era muito simpática. Se você fosse até ela, ela sorria e ela era receptiva, mas ela, por ela mesma, não fazia relacionamentos, assim, não iniciava, não marcava com as pessoas. E tudo, enfim, eu estava tentando ajudá-la
a enxergar o que era isso dentro do coração dela. E no meio da conversa, a gente estava falando sobre uma aula, e aí tinha um chat acontecendo, e havia muita interação no chat, e ela disse, né, no nosso tempo, que ela não interagia no chat, por exemplo, aconteceu isso, e porque ela tinha timidez. E aí eu aproveitei, e nesse tempo, eu falei assim, o que você acha que é timidez? Eu sou quietinha, eu sou tímida, eu até poderia colaborar, eu tenho conhecimento, conheço escrituras, eu poderia colaborar nesse chat, mas eu sou quietinha. Ela usou essa palavra, tímida. E aí eu perguntei, você acha que você poderia ajudar alguma pessoa lá? Será que alguma pessoa poderia receber a escritura que você tem para ensinar e ser útil naquele momento? Sim. E se você falasse alguma coisa errado e passasse vergonha, isso seria ruim para você? Ah, sim. E passar vergonha para você, qual é o problema de passar vergonha? Qual é o problema de errar? Você é perfeita? Sim. Você tem algum problema de ser errada? Né? As pessoas erram. E aí eu fui fazendo essas perguntas e aí foi ficando bem claro que o que é orgulho, né? O que é egoísmo? E fui ajudando ela a enxergar que, na verdade, ela estava sendo muito orgulhosa. E o orgulho gerava um egoísmo de não se doar, de não se expor, de não se doar para as pessoas. E, no final, ela falou, eu vou tentar mudar, né? Tentando ainda dar uma suavizada, né, na conversa e tal. Eu falei, olha, então, a gente falou sobre orgulho, né? Vamos botar o nome nas coisas. Orgulho, a gente falou que o orgulho gera o quê? Egoísmo, né? Orgulho, egoísmo são pecado. E pecado é pecado, lembra? Não tem pecadinho, não tem pecadão. Pecado é sério. Então, quando a gente tem um pecado, a gente não tenta mudar. A gente se arrepende. Então, vamos mudar a frase? Vamos falar, eu vou me arrepender? E aí, na hora, a conversa ficou assim. Silêncio. Então, não precisa ser grossa, não precisa ser brava, mas fazer a conversa ser um pouco mais... Fazer a pessoa refletir um pouco mais profundamente. Não é só escrever uma coisinha num chat, mas é revelar e ser humilde. Eu vou errar, eu vou me expor e por que não errar? Por que eu tenho que acertar sempre? Eu quero aprender. Então, olha, foi uma experiência tão boa, porque a gente está tão conectada, a gente está tão amiga. Depois desse dia, então, a gente ficou muito mais próxima. O segundo caso é da Catarina. Catarina é o nome da rata que eu tinha aqui, da hamster. Então, eu gosto de Catarina. De novo, se tem alguma Catarina aí, não é você, tá bom? Era hamster. Um nome fictício que inventamos. Nem sua mãe, nem sua avó, tá? Tudo bem. Então, Catarina estava tendo uns comportamentos estranhos. Catarina não é muito próxima, não estava muito próxima a mim, estava próxima a uma outra pessoa. E aí eu não tinha muito acesso a Catarina. E aí, primeiro passo, a minha percepção, né? A coruja estava lá, e aí a percepção foi acionada. O Espírito Santo, não é a coruja, não. Às vezes, caso, desculpa, às vezes a Viviane tem um pouco... As convicções, ela não está ainda consolidada em algumas convicções. É que eu sou professora. É o Espírito Santo, não é uma coruja, tá bom, irmã? Sim, não é uma coruja. É que eu sou professora e às vezes eu misturo as coisas. Então, Espírito Santo, eu falei no começo. Então, a percepção foi lá. E aí, eu não estava tão próxima. E aí eu procurei alguém que fosse próxima, sem fazer fofoca, né? Sem falar pecados, sem fazer mexericos. E aqui eu estou falando o nome dos pecados para a gente
aprender, né? Para compartilhar. Então, eu procurei a irmã para me interessar pela vida, porque falando a verdade com espírito de amor, o que me move, o que motiva é amar, é ver o crescimento do outro, da outra. Então, procurando essa irmã também foi um alvo, vamos dizer assim, de confronto. Eu não esperava, porque ela confessou que tinha covardia para falar com Catarina. Então, eu falei com Joana sobre Catarina, e Joana confessou que estava covarde para falar com Catarina. Joana também percebia a mesma coisa e estava covarde para falar com Catarina. E Joana disse, olha, vai você, Viviane, eu não quero participar, eu não tenho coragem, eu não vou conseguir. Eu falei, não, Joana, você vem comigo, nós vamos juntas falar com Catarina. E aí nós marcamos e fomos conversar com Catarina. E a princípio eu estava assim, vamos dizer, preparada, cheia de escrituras, e vamos lá, vamos falar sobre aquele pecado que eu acho que é esse pecado que eu vou ter que lidar. Eu estava super preparada para lidar com o pecado, cheia de escrituras, mas tinha as perguntas. E aí, quando a gente começou a conversar e começaram a vir as perguntas e as respostas, para minha surpresa, ou para o meu aprendizado, porque eu sou uma discípula, independente de quantas décadas eu tenho na fé, como o Anderson falou, eu estou aprendendo. Nesse caso, eu parei ali e eu vi que não era um caso de vou começar a confrontar aqui, eu tenho razão. Não, eu vou ouvir, eu escutei a percepção do lado de Catarina, e Catarina, Joana e Viviane estão nesse momento num processo de estudar a Bíblia, que essa é a espada, e deixar a Bíblia falar a respeito desse assunto, que me chamou a atenção, que agora é o centro do nosso estudo. E a gente tem feito estudos juntas a respeito desse assunto, porque a Bíblia vai confrontar nossos corações, e é a Bíblia que vai ser o padrão das nossas conversas e da decisão que a gente vai tomar nas nossas vidas. Então, foi isso, irmãos. Esses dois casos, né, de discipulado e de confronto e de ter coragem, né, de falar o que a gente pensa, baseado na Bíblia, não o que eu acho, né, não eu como referencial, mas a palavra de Deus. Muito obrigado. Foi incrível para mim essa montagem que a Viviane fez. Então, se eu posso aqui falar de um método, né, para que a gente cresça nos nossos relacionamentos, para que o nosso discipulado, né, como é o tema, seja dinâmico, que você escute a voz do Espírito, que as percepções que você tem sobre o outro, você tenha fé de que aquilo é o Espírito Santo, talvez falando com você. Que você, ao ter essas percepções, vá confirmar essas percepções por meio de perguntas àquela pessoa. Que você não vá já com a ideia definida de que as suas percepções, de fato, são a verdade. Não, mas que você vá com humildade e com a possibilidade de que talvez as suas percepções não tenham sido do Espírito Santo. E você só vai saber isso fazendo perguntas, tentando entender o problema pelo qual aquela pessoa está passando. E, por fim, você vai poder definir ali se aquilo, de fato, é um pecado e a sua percepção estava correta, se aquilo não é um pecado, mas sim um comportamento, ainda que a sua percepção esteja correta, mas aquilo que você percebeu não se trata de um pecado, mas um comportamento que nem você mesmo tem a certeza de que aquilo é um pecado ou não. E aí é o momento de você, junto com essa pessoa, descobrir biblicamente para onde a Bíblia aponta sobre aquele determinado comportamento, ou, por fim,
aquilo, na verdade, foi uma percepção errada que você teve. Mas o fato é, não deixe de dar ouvidos às suas percepções sobre a pessoa com a qual você está se relacionando. Eu quero só dar um exemplo meu para terminar. Eu vou chamar o meu personagem de Adalberto. Eu percebi em Adalberto um distanciamento, especialmente nesse momento de pandemia. Eu percebi que Adalberto ele se distanciou. E, movido pelo amor, porque eu tenho interesse pela vida dele, além de ser um amigo, ele é um irmão na fé, eu perguntei às pessoas próximas a ele o porquê do distanciamento. Eu procurei confirmar se realmente ele estava distanciado de todos. E confirmei que ele estava distanciado e que algo não estava bem. O que eu fiz em seguida, movido pelo amor, eu liguei para ele. Ligando para ele, eu expressei para ele a minha preocupação e o meu interesse em saber como ele estava. E eu comecei a fazer inúmeras perguntas para ele. Ouvi bastante o que ele tinha para me dizer. Perguntei mais coisas para ele, até que eu descobri o problema e vi que realmente se tratava de um pecado. Mas primeiro eu ouvi a perspectiva dele sobre o problema. E ao ouvir a perspectiva dele, eu pontuei a minha perspectiva para ele na palavra de Deus. E através da palavra de Deus, ele mudou a perspectiva dele do problema e tomou uma decisão de lidar com o problema. E essa semana a gente vai falar sobre como foi o desdobramento da decisão dele em lidar com o problema. O que a gente quis dizer com esses exemplos que a gente trouxe para vocês, irmãos? É que tudo está atrelado à fé e ao amor. A fé de que Deus pode usar a minha vida para acrescentar à vida do outro outras virtudes espirituais que talvez ele não tenha, que Deus pode usar a sua vida para consolidar convicções no coração de uma outra pessoa. E o amor que motiva a gente a fazer isso, que é um interesse genuíno pela vida de alguém. Um interesse genuíno pelo crescimento e pelo desenvolvimento espiritual de alguém. Porque nós acreditamos que se essas qualidades estiverem crescendo em nós, nós não seremos infrutíferos nem improdutivos. Se essas qualidades estiverem crescendo na vida do meu irmão e da minha irmã, ele não vai tropeçar e ele vai ser recebido na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como disse aqui o apóstolo Pedro. Então, era isso que a gente quis compartilhar. Eu acho que a gente avançou um pouco no tempo. Perdão, mais uma vez, o problema aí com a internet, e eu espero que, de alguma forma, a gente tenha colaborado.